Vamos para a resolução agora de uma questão falando sobre o Microsoft Office Excel, que é uma planilha de cálculos importante. Nessa questão nós vamos discutir fórmulas e funções. Vamos falar de uma função importante aí, que é a função média. Mas vamos à leitura primeiro da questão, acompanha aí na tela do teu computador. Observe a planilha a seguir, sendo editada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula C1 após ser preenchida com a fórmula igual média, abre parênteses, A2 ponto e vírgula B3, fecha parênteses. Aí vem a letra A número 1, letra B 2, letra C 3, letra D 4 e letra E 5. Bem, para entender a resposta dessa questão, é importante saber que dentro do Excel nós podemos aplicar várias fórmulas e funções, que vão começar lá com o sinal de igualdade. Depois tu vai usar o nome de uma determinada função e vai realizar os cálculos relacionados a isso. Nesse caso específico, o importante é perceber, ele deu esta planilha com estes valores apresentados e indicou digitar na célula C1 a seguinte função, igual média, abre parênteses, A2 ponto e vírgula B3. Essa é a média que ele quer resolver. O que faz a função média? Bem, a função média, ela retorna como resultado a média aritmética dos seus argumentos. E quem separa argumentos dentro da função média é o ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula? Porque ele é o símbolo para separar os argumentos. Quando tiver uma função média que, em vez de ponto e vírgula, tiver dois pontos seria a média de um intervalo. Por exemplo, de uma determinada célula até outra, daí seria 2 pontos. Mas quando tem ponto e vírgula, é para separar os argumentos. Nesse caso, é a média aritmética desses dois argumentos. Por que eu sei que tem dois argumentos? Acompanha comigo. O ponto e vírgula separa os argumentos da função média. Portanto, um desses argumentos é A2. E outro argumento, que vem depois do ponto e vírgula, é B3. Então, ele quer a média aritmética de A2 e B3. Vamos localizar quais são os valores de A2 e de B3 para extrair a média. Então vamos lá. Célula A2, que fica aí na coluna A e na linha 2. Que valores nós temos na célula A2? Percebe, nós temos lá o valor 4. O valor 4 que está aparecendo. Bem, então já vou destacar esse como um dos valores que nós vamos ter que usar para a nossa média. Depois em ponto e vírgula B3, quer dizer outro argumento. O que eu tenho na célula B3? B3 é coluna B, linha 3. Então, na coluna B, linha 3, célula B3, nós temos o valor 6. Vamos destacar como sendo o resultado do segundo argumento. Bem, o primeiro argumento dessa função média, então, vale 4 e o segundo argumento vale 6. Para fazer a média, primeiro eu vou somar esses dois valores. 4 mais 6, vou obter o resultado 10. Depois, eu vou dividir pelo número de argumentos. Como eu tenho dois argumentos, então 10 dividido por dois argumentos, o resultado da minha média vai dar 5. 5 é o resultado da média aritmética de 4 e 6. Eu faço, como eu disse, primeiro a soma, 4 mais 6 dá igual a 10. E vou dividir esse valor da soma pelo número de argumentos. Então, 10 dividido por dois argumentos dessa função média me deu o resultado 5 como resultado da média aritmética para essa função, certo? Vamos voltar então às opções lá de resposta, porque ele dizia, assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula C1 após ser preenchida a fórmula com igual média A2 ponto e vírgula B3. Então era a média de A2 que vale 4 e B3 que vale 6. 4 mais 6 deu 10, dividido por dois argumentos, resposta 5 lá da letra E de Equador. E de Equador, então, a resposta para essa nossa função média, como apresentado. Sempre lembra, importante perceber que a função média retorna a média aritmética dos seus argumentos. Se tiver ponto e vírgula, eu estou separando os argumentos, é a média deste e este. Se fosse 2 pontos, aí seria um intervalo, é a média desta célula até a outra célula e todas que estão entre elas compreendendo o intervalo. Como o nosso era ponto e vírgula, então eu separo os argumentos, é a média deste e daquele valor. Somei esses valores, dividi pelo número de argumentos, nesse caso 2, e cheguei ao resultado 5 aí da letra E de Equador. Certo, pessoal? Essa é mais uma questão sobre fórmulas e funções de planilhas, e especificamente aqui sobre o Excel 2010. Até